Caríssimos amigos, irmãos que nos acompanham na Rádio Fraternidade, a emissora do bem. Continuemos então a leitura do primeiro capítulo da terceira parte do livro Nas Voragens do Pecado. Recorda-se que a semana passada, o programa passado, terminamos a narrativa quando Luís de Narbonne se encaminhava para o palácio, numa trama habilidosamente urdida por Ruth e Carolina para que ele fosse preso pela rainha. Primeiro, ela enviou um bilhete para a rainha, dizendo que Luís de Narbonne tentava matar o seu filho Carlos IX, que ocupava o trono. Enquanto se fazia amorável, amável, disposta a recomeçar a vida para Luís de Narbonne, mas imaginando assim a oportunidade de fugir, como aconteceu. Enquanto Luís se confessava, ela fugia. E ao fugir, deixou um bilhete convidando-o a ir ao palácio, pois ela estaria lá. Luís de Narbonne, temeroso pela sua própria vida, imaginou que Catarina tivesse mandado buscá-la. E foi para o palácio. E então, continuemos a narrativa quando a rainha dava as ordens, preparando a cilada para prender Luís de Narbonne. Pensava ela então: é filho de Henrique. Luís de Narbonne é o filho bastardo de Henrique. Não desejo agastar o fantasma do pai, fazendo correr o sangue do filho, que aliás é o sangue dos Valois. Mas, somente se necessário, o mataria. Do contrário, o jogaria na prisão chamada prisão do declive. Terrível prisão do palácio. A pior, como veremos no futuro. O oficial então retirou-se submissa e disposto a executar fielmente as ordens recebidas, como sempre. O que, no entanto, a argúcia da grande rainha escapara fora que, escrevendo aquela carta, Ruth pretendia, acima de tudo, desviar as atenções de si mesma, a fim de que se tornasse possível sua imediata fuga para a Alemanha, conforme pretendia, pois enquanto se perturbasse Catarina com a detenção de Luís de Narbonne e a expectativa da apreensão dos seus supostos cúmplices, necessariamente não se preocuparia com ela, senão para aguardar novas detenções. Portanto, ao anoitecer, Catarina surpreendeu-se com a visita de Monsieur de B naquele mesmo dia, acompanhado do oficial de Guise, os quais, ignorando sua inteligência com a menina de La Chapelle, relataram o enredamento genial pela mesma movida contra de Narbonne. E a rainha disse a Monsieur de D: surpreende-me vossa narrativa, pois não previ complicações, ao admitir aos meus serviços essa astuta comediante. Fui como presenciais brutalmente ludibriada. Na verdade, a rainha sabia de tudo, conforme lembramos. Rainha sabia, inclusive, desde o primeiro instante que viu Ruth e Carolina, que ela não era Cotilha de Lavigne, e sim Ruth e Carolina. A rainha tudo sabia, conforme dissemos, pela narrativa de Charles em páginas anteriores. Continua ela na sua dissimulação. Agradeço-vos, não obstante, o zelo pela nossa honra, tão desrespeitada agora, por essa execrável huguenote. Providenciarei imediatamente a sua prisão. Rogo-vos, porém, que permaneçais aqui, para testemunhardes no inquérito que estabelecerei imediatamente, a fim de que ninguém duvide de que a vossa rainha faz justiça à altura da grandeza e da honra do trono. Em seguida, fez com que se chamassem os oficiais de sua guarda, os quais deu ordens particulares. Depois convidou Monsieur de B
a se repousar para o indispensável testemunho, encaminhando-o para um local onde logo após 4 alabardeiros do palácio se dirigiram, montando vigilância vigorosa à porta, a pretexto de que nenhum incômodo viesse a sofrer o ilustre hóspede enquanto repousasse. Como vemos, o que queria a rainha era se livrar da presença de Monsieur e de Reginaldo de Trulles, para que ela pudesse tranquilamente prender Luís de Narbonne. Pensava então a rainha: pelas informações que acabo de receber de Monsieur, a astuta de La Chapelle estará em apuros para se livrar do esposo que a sequestra. Vamos apressar o desfecho. Valendo-se ainda de um oficial da guarda do palácio a seu serviço, ordenou: mandai o emissor do Louvre ao Palácio Narbonne dizer ao Sr. Conde que me venha ver imediatamente, caso ainda se encontre em casa, pois o que espero desde manhã. Satisfeita, pensou então, soberana, minha dama já não está sequestrada pelo esposo, conforme informações de Monsieur B. Ela realmente sabe o que faz. Esperemos, portanto, já que ela ficou sabendo, através do seu emissário, de que Luís não se encontrava em casa e que eles haviam se ausentado para a igreja de Saint-Germain para algum voto especial. E então Luís chegou ao Louvre sem qualquer incidente. Passavam já alguns minutos da meia-noite quando transpôs os portões laterais de acesso à casa da rainha. Cedo ainda houvera ordens para que o deixassem passar por todos os postos, desde que proferisse o nome da esposa, ou seja, Condessa de Narbonne, o qual em verdade não seria a senha do dia, mas o meio de identificar aquele que era esperado pela rainha. Ele, pois, passou então sem se deter. Chegando à casa da rainha, ou os aposentos do Louvre por ela e sua corte habitados. Era vasta e contornada de múltiplas salas, galerias, câmaras, como conviria a um palácio daquelas dimensões. Luís, com um pensamento concentrado na possibilidade de se encontrar com Ruth, em poder dos inquiridores que a estariam martirizando, suspeitando-a de conspirações, ficou apavorado procurando a mesma e mais apressadamente queria chegar frente à grande rainha. Chegou então à antecâmara dos apartamentos. Algumas daquelas portas eram por ele reconhecidas como ingresso obrigatório. Outras, porém, lhe eram inteiramente desconhecidas, visto que, tratando-se de passagens guardadas por sentinelas e pertencentes aos demais, a residência particular da própria rainha não lhe seria permitida investigá-las. Não lhe ocorreu jamais o desejo de conhecê-las. De Narbonne não era um intrigante. Não era cortesão ocioso que preferisse passar o tempo a investigar escândalos e particularidades da corte. Seria antes operoso e atarefado, estudioso e discreta, tal como convinha a um futuro religioso, a quem não ocorreria intenções subalternas para suspeitá-las chamejantes nas mentes alheias. A sala era escassamente iluminada por 2 pequenas lanternas de uma vela. Admirado assim, encontrou-se com a própria soberana, que vinha atendê-lo. Então Luís dobrou-se sob um joelho, como conviria um cavaleiro diante de sua majestade, em cumprimento respeitoso. Catarina deteve-o ainda longe e perguntou com voz mansa e sombria: "A que vindes, senhor conde?" "Majestade, atendo ao chamado urgente de minha esposa, que me espera para conduzi-la à casa." "Suponho, pois, que procuras alguém, senhor?" "Oh, sim, minha senhora. Sim, procuro a Condessa de Narbonne, que me precedeu aqui a vosso chamado." A resposta de Narbonne, esperada pela sinistra mulher,
Fora a sonha que os esbirros desta, ocultos pelas sombras da sala, aguardavam. Num instante, o famoso capitão da fé viu-se atacado por 20 homens armados, surgidos das sombras cujas feições patibulares lhe eram desconhecidas. Recuou, no impulso ligeiro, o antigo estudante de teologia, e presto desembaiou a espada, aparando os golpes que porventura lhe dirigissem, compreendendo, porém, de imediato que não desejavam assassiná-lo, pois que não o investiam com verdadeira disposição. Ainda assim, continuou lutando ferozmente, debateu-se, conseguiu se livrar, atacou, furioso intrepidamente à direita e à esquerda, fazendo meia volta para atacar os que lhe ficavam às costas. Mas, compreendendo que a finalidade que tinha não era matá-lo e sim certamente aprisioná-lo, tardiamente constatando que sua esposa não seria estranha à espantosa cilada que o vencia, debateu-se contra o assalto com todas as vigorosas forças dos seus 25 anos de idade, com todo o seu coração desejoso de viver e poder vencer. Desesperado, a tal convicção, a convicção de que mais uma vez fora atraiçoado pela esposa e que estava nas mãos de Catarina de Médicis, desfazia-se então, ou tentava se desfazer das mãos rudes que o atavam, para se ver novamente agarrado por outras tantas. E então bradou Luís de Narbonne com aquela sua voz possante que agora se fazia emocionada e suplicante, vibrando no silêncio da sala, tentando um derradeiro esforço a benefício próprio. Senhora, por Deus, salvai-me. Sabes que sou leal servidor ao trono, defensor dos direitos reais, amigo do rei e da França e vosso amigo. Por que me desditais? Salvai-me, Senhora, por quem sois. Ó meu Deus, vinde a meu socorro. Mas a rainha, talvez, não conhecesse bem as razões por que desditaram de Narbonne. As acusações de Ruth e Carolina haviam sido tão frágeis, a versão da paternidade de Henrique II quanto ao mesmo jovem fora tão discreta que a um caráter normal não levaria a decisão de desditá-lo. A rainha da França, porém, era uma alma sombria, rodeada de complexos, a quem bastaria pequenina centelha de sugestões ofensivas para que o incêndio lavrasse em sua mente, concitando-a à destruição de alguma coisa, mesmo que seja da honra, da vida ou do ser humano. Portanto, a súplica suprema do desditado capitão da fé, nenhuma só fibra de sua alma se comoveu ou se ressentiu. Deixou ser arrastado pelos algozes, mas Luís resistiu sempre, mas sempre em vão. Resistia e bradava, suplicando socorro daquela mesma que, tal como Ruth de la Chapelle, desejava a sua perda. Bradava e gritava enquanto era arrastado. Senhora, salvai-me por Deus. Nada quero, Senhora, nada desejo senão servir ao rei e à França. Por que, pois, me prendeis? Por quê? Por quê? Ao fundo dessa galeria havia uma porta, e além desta um declive, longo, suave, que levava às antigas prisões subterrâneas. Essa porta foi aberta como fora a primeira. Quando os assaltantes a transpunham com Luís inteiramente dominado, porque estava manietado de pés e mãos, Catarina bradou: alto, parai-vos! O grupo parou e Luís de Narbonne concentrou a própria vida no que se passaria, esperançado de que as súplicas proferidas houvessem tocado o férreo coração da sua feraz inimiga. Mas a soberana apenas retirara do bolso dos vestidos um papel dobrado, uma carta,
e, atirando-o de longe para o homem que a atendera, exclamou em voz grave, cava, tal a voz de um espectro: deixa com ele a tocha para que possa ler isso e não acusar demasiadamente a sua rainha. Esse papel era a carta de Ruth Carolina a ela, que a ela escrevera pela manhã, entregando-lhe de Narbonne numa cilada admiravelmente urdida. O sequaz palaciano levantou do chão a carta, transpôs a porta, fechando-a com estrondo. Desaparecera assim o grupo insidioso, e com ele, para sempre, do mundo dos vivos, o belo capitão da fé, alcunhado também o irrepreensível, graças à digna conduta que soubera manter dentro da sociedade do seu tempo. Vendo-se só, entre a solidão do recinto e as sombras, a rainha contemplou durante alguns instantes aquela porta fechada e impenetrável e murmurou para si mesma, sem que alguém que porventura ouvisse pudesse avaliar se o que ela proferia seria um lamento de pesar ou um brado de triunfo. Disse ela, com letras garrafais e voz gutural. E assim desaparece para sempre o único valois digno de um trono. Depois, vagarosamente, a cabeça baixa, entrou em seus aposentos particulares, ajoelhou à frente do seu oratório que pequena lâmpada de azeite alumiava e passou o resto da noite em orações. Vejam, queridos ouvintes, como a rainha, na verdade, no íntimo, admirava Luís de Narbonne. Primeiro, porque realmente ele era provindo da própria casta do rei. Segundo disseram, ele era filho bastardo de Henrique II, pai de Carlos IX e mais os outros 2 filhos de Catarina. Ela sabia que ele era um homem valoroso, que era um homem tenaz, um homem lutador, um homem íntegro, e por isso era realmente um perigo, representava um perigo para o trono, porque somente ele talvez pudesse usurpar-lhe o trono, tirar-lhe o trono das mãos dela e dos seus filhos. Por isso, era desejo dela desde o início eliminar o valoroso capitão da fé, Luís de Narbonne. A grande oportunidade surgiu exatamente quando Ruth Carolina apareceu na França propondo uma vingança contra Luís de Narbonne. A rainha de Médicis viu aí a grande oportunidade de eliminar Luís de Narbonne sem se comprometer, o que era mais interessante. E nós veremos da agora para frente o sofrimento de Luís de Narbonne. Até o final do livro, teremos aí Luís de Narbonne em sofrimento atroz. E essa história vai se desdobrar. Ainda temos muito para terminar este livro, que é exatamente nas voragens do pecado. Depois teremos a sequência, conforme já dissemos aos irmãos. Teremos que ler mais 2 livros para encerrar a narrativa de uma parte da vida de todos esses personagens, até da própria rainha, na vida sequente de Luís de Narbonne e de Ruth Carolina, que são os personagens centrais, com toda aquela pleide de espíritos simpáticos que caminham junto buscando a evolução. E que às vezes nem sempre a conseguem, porque se envolvem nas atitudes pecaminosas do mundo. E assim, realmente acabam por perder existências e mais existências.
Ao encerrar o capítulo 6º, ou melhor, o primeiro capítulo da segunda parte, que viria a ser o 6º da primeira, nós queremos pedir a Jesus que nos ampare, que nos proteja, que nos dê muita paz. E que possam, essa leitura, levar-nos a reflexões a respeito de nossa vida, do que estamos fazendo com nossa vida, esse bem precioso, esse tesouro inestimável que Deus nos concedeu, para que nós pudéssemos voltar à sua luz e ao seu amor. Oremos, meditemos, trabalhemos para que nós possamos sermos filhos dignos de Deus. Já que filhos todos os somos, mas nem todos dignos desta filiação. Muita paz e que Jesus vos abençoe.